Imagine descobrir uma escultura antiga que não apenas remonta aos primórdios do cristianismo, mas também desafia tudo o que se sabia sobre a propagação inicial dessa fé. Um artefato singular, encontrado longe da terra onde Jesus pregou, lança luz sobre a determinação dos primeiros cristãos em declarar sua fé, mesmo em territórios hostis. Esta descoberta impressionante, conhecida como a Inscrição de Frankfurt, não só confirma a crença inabalável na divindade de Jesus, mas também revela até onde sua mensagem havia se espalhado em tão pouco tempo. A escultura apresenta uma mensagem que transcende o tempo, uma declaração clara sobre a divindade de Jesus e a esperança de salvação que ele representa. Gravada em pedra no século II, em uma época de grande perseguição aos cristãos, a inscrição foi encontrada em uma região que fazia parte da antiga Germânia Superior, uma província romana localizada muito distante das áreas centrais onde o cristianismo nasceu. Esse achado revela muito mais do que palavras esculpidas. Ele oferece um testemunho da coragem e da fé daqueles que, mesmo sob risco de morte, não hesitaram em proclamar Jesus como Senhor. O contexto histórico em que essa inscrição foi feita é fundamental para entender sua importância. No século II, o Império Romano estava no auge de sua expansão e a Germânia Superior era uma região de grande importância estratégica, fortemente militarizada. A cultura predominante era pagã, marcada pelo culto aos deuses romanos e a figura divina do imperador. Declarar publicamente que Jesus era o Senhor em um ambiente como esse não era apenas um ato de fé, mas também de desafio político. Para os romanos, a lealdade ao imperador estava diretamente ligada à adoração religiosa. O imperador não era apenas o governante supremo, mas também uma figura divina, cujo culto era uma obrigação cívica. Recusar-se a prestar culto ao imperador era visto como um ato de traição, punido severamente. Portanto, ao gravar uma inscrição que proclamava Jesus como Senhor, os cristãos da época estavam não apenas afirmando sua fé, mas também desafiando diretamente a autoridade romana. Essa ousadia em declarar a fé cristã em uma região tão distante das origens do cristianismo mostra que a mensagem de Jesus já havia se espalhado amplamente em pouco mais de um século após sua crucificação. Antes da descoberta dessa inscrição, a crença comum entre os historiadores era de que o cristianismo havia se desenvolvido principalmente em áreas urbanas próximas ao Mediterrâneo, onde as redes comerciais e a infraestrutura facilitavam a disseminação de ideias. No entanto, o achado em Frankfurt desafia essa noção e sugere que a fé cristã já havia alcançado até mesmo as fronteiras mais remotas do Império Romano. A inscrição de Frankfurt traz uma mensagem direta e profunda. Nela, Jesus é identificado como o Filho de Deus e o Senhor do mundo, uma linguagem que ecoa várias passagens do Novo Testamento. Essa formulação teológica não deixa dúvidas quanto à crença dos primeiros cristãos na divindade de Jesus, muito antes de qualquer concílio oficial estabelecer essa doutrina de forma institucionalizada. Esse ponto é crucial, especialmente quando consideramos algumas narrativas históricas que afirmam que a divindade de Jesus foi uma invenção posterior, consolidada apenas no século IV, durante o Concílio de Niceia. De acordo com essa visão, a ideia de Jesus como divino teria sido motivada por razões políticas, visando unificar o Império Romano sob uma única fé. No entanto, a inscrição de Frankfurt, que remonta ao século II, desmente essa teoria, mostrando que os cristãos já reconheciam Jesus como Senhor e Filho de Deus muito antes desse período. O texto gravado na escultura inclui uma frase particularmente significativa: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor do mundo. Essa declaração não é apenas uma expressão de fé, mas também uma afirmação teológica que define a essência do cristianismo.
Ao identificar Jesus como o Messias, ela confirma sua missão redentora, conforme descrita nas profecias judaicas, e sublinha sua autoridade divina sobre toda a criação. A frase Senhor do mundo merece uma análise mais detalhada. No contexto romano, o termo Senhor era frequentemente usado para se referir ao imperador, que era visto como o governante supremo, tanto no plano político quanto no religioso. Ao aplicar esse título a Jesus, os cristãos estavam afirmando que sua lealdade não era ao imperador, mas a um rei celestial, cuja autoridade transcende qualquer poder terreno. Essa visão não apenas desafiava a ordem estabelecida, mas também oferecia uma nova esperança às pessoas oprimidas pelo sistema romano. Outro aspecto notável dessa inscrição é sua ênfase na salvação. O texto menciona que Jesus concede bem-estar e proteção àqueles que se submetem à sua vontade. Essa promessa de salvação não era apenas espiritual, mas também tinha um forte apelo emocional e social. Em uma época de grande instabilidade política e econômica, a mensagem de que Jesus oferecia uma esperança real e duradoura ressoava profundamente nas comunidades que buscavam um sentido maior para suas vidas. A inscrição também reflete a determinação dos cristãos em compartilhar sua fé, mesmo sob circunstâncias adversas. Durante o século II, o cristianismo ainda não era uma religião institucionalizada. Não havia igrejas construídas nem apoio estatal para proteger os crentes. Pelo contrário, os cristãos eram frequentemente perseguidos e tratados como inimigos do Estado. Apesar disso, eles continuavam a espalhar sua mensagem com coragem e dedicação, como evidenciado por esta inscrição encontrada em uma região tão distante de Jerusalém. Esse tipo de descoberta arqueológica não apenas amplia nosso entendimento sobre a história do cristianismo, mas também inspira os crentes de hoje. A fé demonstrada pelos cristãos da Germânia Superior serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira crença não depende de condições externas favoráveis. Mesmo em meio à adversidade, eles permaneceram firmes em sua convicção de que Jesus era o Senhor do mundo, proclamando essa verdade com determinação inabalável. Além disso, essa descoberta destaca a importância da transmissão oral e escrita da mensagem cristã nos primeiros séculos. Sem os recursos modernos de comunicação, os cristãos contavam com a pregação e o testemunho pessoal para disseminar sua fé. A inscrição de Frankfurt é uma prova de que esse esforço foi bem sucedido, alcançando até mesmo as áreas mais remotas do Império Romano. Ao refletirmos sobre essa descoberta, somos levados a considerar o impacto duradouro da mensagem de Jesus. O fato de que sua divindade já era proclamada em uma região tão distante de sua terra natal, em um período de grande perseguição, mostra que o cristianismo não era apenas uma crença passageira, mas uma fé profundamente arraigada no coração de seus seguidores. O impacto da inscrição de Frankfurt vai além de seu valor arqueológico. Ela nos oferece uma janela para compreender a vida dos primeiros cristãos e a forma como eles encaravam sua fé em um ambiente predominantemente hostil. Diferentemente do cristianismo institucionalizado que conhecemos hoje, no século II não havia estruturas eclesiásticas estabelecidas, templos oficiais ou um clero reconhecido pelo Estado. O cristianismo era, essencialmente, um movimento marginalizado, muitas vezes tratado como uma seita perigosa pelos governantes romanos. Ainda assim, a ousadia dos cristãos em proclamar suas crenças, mesmo sob risco de perseguição e morte, é uma demonstração notável de sua determinação. A inscrição de Frankfurt é uma prova tangível dessa coragem, mostrando que, mesmo em territórios remotos como a Germânia Superior, havia comunidades dispostas a arriscar tudo para declarar publicamente sua fé em Jesus Cristo.
Vale ressaltar que essa região, na época, era fortemente influenciada pela cultura militar romana. A presença de legiões romanas era constante e a população local vivia sob forte controle imperial. A Germânia Superior não era um ambiente favorável ao surgimento de novas ideias religiosas, especialmente aquelas que desafiavam a autoridade divina do imperador. No entanto, a inscrição demonstra que o cristianismo conseguiu criar raízes até mesmo em uma região tão adversa, o que levanta importantes questões sobre a rapidez e a eficácia com que a mensagem de Jesus se espalhou. Ao analisarmos a frase gravada na inscrição, podemos perceber como os cristãos daquela época entendiam sua fé. A menção a Jesus como Senhor do mundo não era apenas uma afirmação religiosa, mas também uma declaração de resistência. Em um contexto onde o imperador romano era visto como o Senhor absoluto, atribuir esse título a Jesus era uma forma de desafiar a ordem estabelecida e proclamar uma nova realidade espiritual. Essa resistência não se limitava ao plano espiritual. Ao rejeitar o culto ao imperador, os cristãos estavam, na prática, desafiando a própria estrutura política do Império Romano. Isso explica por que o cristianismo foi alvo de tantas perseguições nos primeiros séculos. Para os romanos, a lealdade ao Estado estava diretamente ligada à religião. Negar-se a adorar os deuses romanos e prestar culto ao imperador era visto como um ato de traição, passível das punições mais severas. No entanto, ao contrário do que muitos poderiam esperar, essa perseguição não conseguiu deter o crescimento do cristianismo. Pelo contrário, parece ter fortalecido a fé dos crentes e ampliado sua determinação em compartilhar a mensagem de Jesus. A inscrição de Frankfurt é um exemplo claro disso. Mesmo em um ambiente hostil, os cristãos não apenas mantiveram sua fé, mas também a declararam publicamente de forma ousada e intransigente. Essa ousadia também é evidente na escolha de gravar a mensagem em pedra. Diferentemente de documentos escritos em pergaminho, que eram mais fáceis de esconder, uma inscrição em pedra é uma declaração permanente e visível, impossível de ser ignorada. Ao optar por esse meio, os cristãos estavam deixando claro que sua mensagem não era algo passageiro ou reservado a um pequeno grupo de pessoas. Era uma verdade universal, destinada a ser proclamada a todos, independentemente das consequências. Além do valor simbólico, a inscrição de Frankfurt também nos oferece insights importantes sobre a teologia dos primeiros cristãos. A referência a Jesus como Filho de Deus e Senhor do mundo está em perfeita consonância com os ensinamentos do Novo Testamento, especialmente com passagens como Filipenses 2, 10, 11, que afirma que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa formulação teológica não deixa dúvidas quanto à crença dos cristãos do século II na divindade de Jesus. Eles não o viam apenas como um mestre ou profeta, mas como o próprio Filho de Deus, com autoridade sobre toda a criação. Essa crença, que foi posteriormente formalizada nos concílios da Igreja, já estava bem estabelecida entre os cristãos muito antes de qualquer decisão oficial ser tomada. Isso nos leva a um ponto crucial. A inscrição de Frankfurt desafia diretamente a ideia de que a divindade de Jesus foi uma invenção tardia, criada por razões políticas durante o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Segundo essa teoria, amplamente divulgada em alguns círculos, a Igreja teria criado a doutrina da divindade de Jesus para consolidar seu poder e unir o Império Romano sob uma única fé.
No entanto, a existência dessa inscrição, datada do século II, desmente essa teoria e prova que a crença na divindade de Jesus já era uma realidade bem antes do Concílio de Nicéia. Além disso, a inscrição oferece uma resposta direta às críticas de outras tradições religiosas, como o islamismo. Na teologia islâmica, Jesus é reconhecido como um profeta importante, mas não como divino. Segundo essa visão, a crença na divindade de Jesus seria um desenvolvimento posterior, resultante de influências políticas e culturais. No entanto, a descoberta de um artefato tão antigo que declara explicitamente Jesus como Senhor e Filho de Deus, prova que essa crença já existia muito antes de qualquer tentativa de institucionalização da fé cristã. Outro aspecto importante a ser destacado é o papel das comunidades cristãs na disseminação da fé. Sem a infraestrutura moderna de comunicação, essas comunidades dependiam da pregação oral e do testemunho pessoal para espalhar a mensagem de Jesus. A inscrição de Frankfurt é uma evidência concreta de que esse esforço foi bem-sucedido, alcançando até mesmo regiões remotas, como a Germânia Superior. Além disso, a inscrição revela a universalidade da mensagem cristã. Diferentemente das religiões pagãs, que estavam geralmente ligadas a um território ou a um povo específico, o cristianismo se apresentava como uma fé universal, acessível a todos, independentemente de sua origem ou condição social. Essa característica foi um dos principais fatores que contribuíram para o rápido crescimento do cristianismo nos primeiros séculos. Ao refletirmos sobre a inscrição de Frankfurt, somos levados a considerar o impacto duradouro da mensagem de Jesus e a forma como ela transformou a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A coragem dos primeiros cristãos, que proclamaram sua fé, mesmo em face da perseguição, é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que a verdadeira fé não depende de condições externas favoráveis, mas de uma convicção profunda no poder transformador de Jesus. A inscrição de Frankfurt nos conduz a reflexões ainda mais profundas sobre a trajetória do cristianismo e a forma como ele se consolidou ao longo dos séculos. Para compreendermos plenamente o significado desse artefato, precisamos revisitar o ambiente histórico e religioso do século II, quando o cristianismo ainda era uma fé nascente, enfrentando uma combinação de obstáculos sociais, políticos e teológicos. Durante o século II, o Império Romano estava em um período de estabilidade relativa, conhecido como a Pax Romana. Essa era de paz, no entanto, não significava a ausência de conflitos internos, especialmente no que diz respeito à diversidade religiosa. Embora o politeísmo fosse amplamente aceito e praticado, a ascensão do cristianismo gerou tensões crescentes. A religião cristã apresentava uma proposta única e radical: a adoração de um único Deus com uma promessa de salvação eterna baseada na fé em Jesus Cristo. Para os romanos, essa mensagem era revolucionária, pois questionava diretamente o status quo religioso e político. No coração do sistema religioso romano estava o culto ao imperador, que era visto não apenas como líder político, mas também como uma figura divina. Ao se recusarem a participar desse culto, os cristãos eram percebidos como subversivos e perigosos para a ordem pública. A perseguição aos cristãos era, portanto, uma resposta direta a essa recusa em se submeter às normas religiosas do império. No entanto, essa repressão não teve o efeito esperado de suprimir a fé cristã. Pelo contrário, ela parece ter alimentado ainda mais o fervor religioso e a determinação dos crentes em espalhar sua mensagem. A inscrição de Frankfurt exemplifica esse fenômeno. Localizada em uma região periférica do Império, distante dos principais centros de poder, ela demonstra que o cristianismo não se limitava às grandes cidades do Mediterrâneo, mas também florescia em áreas remotas,
onde a influência romana era exercida principalmente por meio das forças militares. Além disso, a presença de uma inscrição cristã em uma região tão distante indica que a disseminação da fé não ocorreu de forma linear, partindo de um centro único, mas sim por meio de múltiplas redes de comunicação, muitas vezes estabelecidas por comerciantes, soldados e viajantes que levavam consigo suas crenças e tradições. Outro aspecto relevante dessa inscrição é a linguagem utilizada. A escolha de palavras como Senhor do mundo e Filho de Deus reflete uma teologia bem desenvolvida, indicando que, mesmo no século II, os cristãos já possuíam uma compreensão clara e articulada sobre a identidade de Jesus. Esse ponto é importante porque contraria a ideia de que a doutrina cristã foi sendo formada gradualmente ao longo dos séculos, com definições tardias sobre a natureza de Jesus. Pelo contrário, a inscrição de Frankfurt sugere que desde seus primórdios, o cristianismo já possuía uma mensagem bem definida, centrada na divindade de Jesus e em sua missão redentora. Essa clareza teológica é evidenciada não apenas pela escolha de palavras, mas também pelo contexto em que a inscrição foi feita. Declarar Jesus como Senhor em uma região controlada pelo Império Romano era uma afirmação ousada e desafiadora, que só poderia ser feita por pessoas profundamente convictas de sua fé. Além disso, o texto da inscrição aponta para a crença na salvação oferecida por Jesus. A menção ao bem-estar e à proteção divina indica que os cristãos daquela época não viam sua fé apenas como uma questão espiritual, mas também como uma fonte de esperança e conforto em meio às dificuldades da vida. Essa perspectiva é consistente com os ensinamentos do Novo Testamento, que apresentam Jesus não apenas como um salvador espiritual, mas também como alguém que se importa com as necessidades humanas e oferece consolo em tempos de tribulação. A inscrição de Frankfurt nos convida, portanto, a refletir sobre o impacto que a mensagem cristã teve nas vidas das pessoas comuns durante o século II. Em um mundo marcado pela instabilidade política e social, a promessa de uma vida eterna e de uma relação pessoal com Deus oferecia uma nova perspectiva que atraía tanto os pobres quanto os poderosos. Outro ponto que merece destaque é a forma como essa inscrição desafia algumas das narrativas modernas sobre a história do cristianismo. Em certas correntes de pensamento, é comum encontrar a alegação de que a divindade de Jesus foi uma invenção posterior, criada por líderes religiosos com o objetivo de consolidar seu poder. No entanto, a existência de uma inscrição como a de Frankfurt, datada de um período muito anterior aos concílios oficiais da Igreja, demonstra que essa crença já era amplamente aceita e proclamada por comunidades cristãs espalhadas por todo o Império. A descoberta desse artefato também tem implicações importantes para o diálogo interreligioso, especialmente no que diz respeito ao islamismo. Na teologia islâmica, Jesus é reconhecido como um profeta, mas não como divino. Essa visão contrasta com a fé cristã, que desde seus primórdios afirmou a divindade de Jesus. A inscrição de Frankfurt reforça essa diferença, mostrando que a crença em Jesus como Filho de Deus não foi uma adição tardia à fé cristã, mas sim uma parte essencial de sua mensagem desde o início. Do ponto de vista arqueológico, a inscrição de Frankfurt é uma peça de grande valor, pois nos ajuda a preencher lacunas importantes na história do cristianismo primitivo. Ela nos mostra que a fé cristã já havia se espalhado para regiões distantes do Mediterrâneo muito antes de se tornar a religião oficial do Império Romano. Além disso, revela que, mesmo em ambientes adversos, os cristãos estavam dispostos a proclamar publicamente sua fé, deixando um testemunho duradouro de suas crenças. Essa descoberta também nos oferece uma lição importante sobre a perseverança e a resiliência.
Os cristãos que gravaram essa inscrição sabiam que poderiam enfrentar consequências graves por sua ousadia. No entanto, eles escolheram proclamar sua fé de forma pública e permanente, mostrando que estavam dispostos a pagar qualquer preço por sua crença em Jesus. Esse tipo de coragem é uma inspiração para os cristãos de todas as épocas, lembrando-nos de que a fé verdadeira não se limita a palavras, mas se manifesta em ações concretas. A inscrição de Frankfurt é um testemunho de que, mesmo em tempos de perseguição, a luz do Evangelho continuou a brilhar, alcançando até mesmo as regiões mais remotas do mundo conhecido. Ao analisarmos essa inscrição, somos levados a considerar o legado deixado pelos primeiros cristãos e o impacto que sua fé teve no mundo. Eles não apenas proclamaram sua crença em Jesus, mas também viveram de acordo com essa crença, enfrentando desafios e perseguições com coragem e determinação. A inscrição de Frankfurt é um exemplo claro dessa fé vivida, que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A inscrição de Frankfurt também serve como um ponto de partida para entendermos melhor o papel das fronteiras do Império Romano na disseminação do cristianismo. As regiões periféricas, como a Germânia Superior, não recebiam a mesma atenção que as áreas centrais do Império, mas desempenhavam um papel fundamental como pontos de contato cultural. A presença de soldados, comerciantes e povos de diversas origens fazia dessas áreas um terreno fértil para a propagação de novas ideias, incluindo as religiosas. Esse ambiente multicultural favoreceu a difusão do cristianismo de maneira informal, através do contato pessoal e do testemunho de vida dos crentes. Não havia uma estratégia organizada para evangelizar essas regiões, mas a fé se espalhava naturalmente à medida que os cristãos compartilhavam suas crenças em suas atividades cotidianas. A inscrição de Frankfurt, portanto, não é apenas um marco arqueológico, mas também uma evidência do alcance orgânico da mensagem cristã. Outro elemento que chama a atenção nessa inscrição é a menção explícita ao nome de Jesus Cristo. Em um período em que os cristãos enfrentavam perseguição, escrever o nome de Jesus em uma pedra era uma forma ousada de testemunho público. Isso mostra que os cristãos daquela época não tinham a intenção de esconder sua fé, mas sim de proclamá-la de maneira firme e visível. Eles sabiam que sua mensagem era transformadora e, por isso, estavam dispostos a correr riscos para compartilhá-la com o mundo ao seu redor. Além de seu significado histórico, essa descoberta nos leva a refletir sobre a importância do testemunho cristão em nossos dias. Embora muitos de nós vivamos em contextos onde a liberdade religiosa é garantida, ainda há lugares no mundo onde os cristãos enfrentam perseguição por causa de sua fé. A inscrição de Frankfurt nos lembra que, desde o início, ser cristão significava assumir um compromisso que muitas vezes exigia coragem e sacrifício. A ousadia dos primeiros cristãos em proclamar sua fé também nos inspira a sermos mais ativos em compartilhar a mensagem de Jesus. Em um mundo cada vez mais pluralista e secular, é fácil cair na tentação de manter nossa fé restrita ao âmbito pessoal. No entanto, a história do cristianismo nos ensina que a fé é algo a ser vivido e compartilhado, mesmo em circunstâncias adversas. A inscrição de Frankfurt é um lembrete poderoso de que a verdadeira fé não se limita a palavras, mas se expressa em ações concretas. Do ponto de vista teológico, essa inscrição reforça a centralidade de Jesus na fé cristã. A declaração de que Jesus é o Senhor do mundo ecoa a mensagem do Evangelho, que apresenta Jesus como o Salvador de toda a humanidade.
Essa visão universalista contrasta com as religiões pagãs da época, que eram geralmente restritas a um povo ou região específicos. O cristianismo, por outro lado, sempre se apresentou como uma fé aberta a todos, independentemente de sua origem ou condição social. Essa característica universalista do cristianismo foi um dos fatores que contribuíram para seu rápido crescimento nos primeiros séculos. Ao oferecer uma mensagem de esperança e salvação acessível a todos, o cristianismo atraiu pessoas de diferentes origens e contextos. A inscrição de Frankfurt é uma prova de que essa mensagem conseguiu alcançar até mesmo as regiões mais remotas do Império Romano, mostrando que a fé cristã era, desde o início, uma força transformadora, capaz de atravessar fronteiras culturais e geográficas. Outro ponto importante a ser destacado é a resiliência dos cristãos diante das adversidades. A história do cristianismo está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo enfrentando perseguições e dificuldades, permaneceram firmes em sua fé. A inscrição de Frankfurt é uma evidência concreta dessa resiliência, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, os cristãos continuavam a proclamar sua crença em Jesus como Senhor. Essa resiliência foi um dos principais fatores que permitiram ao cristianismo sobreviver e prosperar ao longo dos séculos. Mesmo diante de perseguições, divisões internas e desafios externos, a fé cristã continuou a se espalhar, transformando a vida de milhões de pessoas. A inscrição de Frankfurt nos lembra que essa resiliência não surgiu do acaso, mas foi fruto de uma profunda convicção na verdade do Evangelho. Além disso, essa descoberta nos desafia a refletir sobre o papel da arqueologia na compreensão da história religiosa. Achados como a inscrição de Frankfurt nos ajudam a preencher lacunas importantes na nossa compreensão sobre o cristianismo primitivo, oferecendo evidências concretas que complementam os registros históricos e teológicos. Eles nos mostram que a fé cristã não é apenas uma questão de crença, mas também de história, enraizada em eventos e testemunhos reais. Para os cristãos de hoje, essa descoberta é uma oportunidade de reafirmar sua fé e seu compromisso com a mensagem de Jesus. Ela nos lembra que fazemos parte de uma longa tradição de crentes que, ao longo dos séculos, enfrentaram desafios e dificuldades para manter viva a chama do Evangelho. A inscrição de Frankfurt é um testemunho de que essa chama continua a arder, inspirando-nos a viver nossa fé com a mesma coragem e determinação dos primeiros cristãos. Por fim, essa descoberta nos convida a olhar para o futuro com esperança. Assim como os cristãos do século II enfrentaram desafios e adversidades, também nós enfrentamos dificuldades em nossos dias. No entanto, a história nos mostra que, com fé e perseverança, é possível superar qualquer obstáculo. A inscrição de Frankfurt é um símbolo dessa esperança, lembrando-nos de que, independentemente das circunstâncias, a mensagem de Jesus continua a transformar vidas e a iluminar o mundo. Se essa história te tocou, não deixe de compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre a história e o impacto do cristianismo. E lembre-se, assim como os primeiros cristãos proclamaram sua fé com coragem, nós também somos chamados a viver e compartilhar essa mesma mensagem de esperança. Obrigado por nos acompanhar até aqui e que Deus abençoe a todos.